O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Irmãos e irmãs que se encontram aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia, sintam-se todos acolhidos e acolhidas. E a você que nos acompanha através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada pelo portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e também a sua família, receba o nosso abraço fraterno, o nosso obrigado pelo carinho da companhia e também uma saudação especial a todos os internautas, irmãos e irmãs que nos acompanham em vários lugares do mundo através da rede mundial de computadores. A todos vocês, o nosso abraço fraterno e que os seus projetos em outras terras possam ser realizados. Como dizia, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.
Certa vez, num leilão de objetos antigos, e já quase no final do leilão, o leiloeiro, pegando um violino todo empoeirado, e disse: quem dá mais por este violino? Então a mão levantou dizendo: dou R$1. Outra mão levantou dizendo: dou 2. Outra mão levantou dizendo: dou 5. Até que lá do fundo, um senhor, já com seus cabelos brancos, se levantou e pediu 1 minuto o violino emprestado. Tirou a poeira do velho violino, afinou as suas cordas e começou a tocar uma belíssima canção. E depois devolveu o violino ao leiloeiro. E o leiloeiro continuou o leilão perguntando: quem dá mais por este velho violino? Então as mãos começaram a se levantar, um oferecendo R$1.000, outro oferecendo R$2.000, até que o violino finalmente foi vendido por R$10.000. E alguém então perguntou: o que aconteceu por este violino ter sido supervalorizado? Então o leiloeiro respondeu: nada melhor do que ele estar na mão do verdadeiro mestre. Ou seja, a mão do verdadeiro mestre é que fez toda a diferença em relação ao seu valor. Assim, meu irmão, minha irmã, é a nossa vida. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, não olhamos a sua essência, o seu conteúdo, aquilo que ela pode oferecer a cada um de nós. Cada um de nós traz dentro de si grandes valores, muitos deles estão escondidos. Temos que tomar cuidado para não julgar pela aparência, mas procurar fazer a experiência. Quando julgamos pela aparência, automaticamente vem um sentimento muito caro, um sentimento de pecado, o sentimento da inveja. Olhamos para o outro, é como nos ensina a psicologia, fazemos a chamada autoprojeção. Projetamos no outro aqueles defeitos que estão presentes dentro de nós. No Evangelho de hoje, Jesus está dando uma lição para os seus ouvintes de seu tempo, mas também para os ouvintes do nosso tempo. Nós não temos o direito de julgar as pessoas. Quantas vezes nós costumamos rotular e dizer: poxa, mas esta pessoa apareceu recentemente e já está ocupando determinada função. Não importa em qual lugar ela esteja, seja na igreja, na sociedade ou na política. Cada um traz capacidades ricas dentro de si. E o patrão, que é Deus, só Ele pode julgar. E quando o texto fala que o patrão levanta de madrugada para ir em busca de empregados para a sua vinha, o texto nos mostra que Deus não perde tempo para ir salvar o ser humano. No texto de hoje, Mateus nos mostra que o patrão é Deus, os empregados somos nós, e a vinha é o reino dos céus, a missão que é confiada a cada um de nós. Deus continua chamando operários para a sua messe, empregados para a sua vinha, mas somente Ele, como patrão, é que tem o direito de pagar aquilo que Ele acha que cada empregado merece. Nós, como humanos, não temos o direito de fazer julgamentos. Isto compete a Deus fazer. Eu sempre costumo dizer, meu irmão, minha irmã, se nós queremos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus,
nós precisamos usar o óculos que Deus concedeu a cada um de nós. Um óculos onde uma lente representa a fé e a outra lente representa a esperança. E assim nós vamos conseguir enxergar o amor, a caridade. Amor este, caridade esta, que está presente no interior do ser humano. A primeira leitura de hoje também fala da maneira certa de governar, da maneira certa de julgar. Ontem nós vimos no livro dos Juízes o início da missão de Gedeão. Gedeão foi um grande juiz em Israel. Gedeão guiou o povo de Israel, porém ele nunca aceitou para si e nem para os seus filhos o título de rei. Gedeão quis estar no meio do povo, governando no povo, mas sempre estando ao lado do povo, não se colocando acima e nem abaixo. Mas Gedeão procurou estar lado a lado com seu povo. E ele foi um grande juiz, estando 40 anos liderando o seu povo. Porém, com a morte de Gedeão, o seu filho Abimeleque resolve matar todos os seus irmãos, com exceção de Joatão, que acaba fugindo. Então o autor sagrado vai mostrar que tipo de rei era Abimeleque. Então ele será comparado ao espinheiro, e ninguém quer se aproximar do espinheiro, porque o espinheiro, além de não produzir sombras, ele machuca todo aquele e aquela que se aproxima dele. Basta você olhar uma roseira. Todas as rosas, por mais bonitas que elas sejam, elas têm espinhos. Então nós temos que tomar cuidado. Muitas das vezes a aparência pode nos enganar, a aparência pode nos ferir. Precisamos saber aonde nós estamos nos metendo, aonde nós estamos colocando a nossa mão. E o texto de hoje, da primeira leitura, ele conta uma parábola, uma historinha, mostra o egoísmo de algumas plantas, como a oliveira, o vinhateiro, né? E também nós vemos o que? A figueira, que estão preocupados em produzir os seus frutos saborosos. Aqui mostra o egoísmo daquelas pessoas que são convidadas a governar, porque estão pensando em si mesma. E depois somente o espinheiro que é escolhido. A primeira leitura nos mostra que o povo tem o governo que merece. Encontramos pessoas que poderiam estar à frente de tantas coisas, seja no nosso país, na nossa sociedade, mas pessoas que se acovardam, pessoas que se trancam dentro da sua sala, dentro do seu individualismo e não se preocupam com o seu semelhante. Nós poderíamos, meus irmãos e irmãs, ter uma sociedade diferente, uma sociedade fraterna, uma sociedade justa, mas encontramos tantas pessoas íntegras que poderiam estar ajudando a melhorar ainda mais a nossa sociedade tão combalida, tão atacada pelo vício da corrupção, que não se preocupam com o ser humano. A liturgia da palavra de hoje nos deixa um seguinte recado: nós precisamos dar as mãos, nos ajudar, porque assim teremos uma sociedade igualitária, uma sociedade onde todos crescerão da mesma maneira, onde vamos acabar com o individualismo, onde vamos fazer com que todos sejam importantes e não o que nós estamos assistindo nos dias de hoje. O grande pisando sobre os pequenos e os pequenos sendo cada vez mais oprimidos, e estes pequenos estão gritando a Deus. Lembre-se, meus irmãos e irmãs, que os marginalizados, os pobres, os esquecidos pela sociedade, estes serão
os primeiros a entrar no reino dos céus. Afinal, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.